Olá galera, eu sou Liga Rapidola, professor Orlando Carlos de Geografia, aqui para falar mais uma aula de urbanização brasileira, parte 2. Vem para cima, vem comigo! A urbanização brasileira. Como falamos na aula anterior, a urbanização consiste no desenvolvimento técnico e demográfico das cidades. No Brasil, isso ocorre principalmente a partir da década de 60, quando a população urbana supera a rural. E hoje nós vamos falar de dois pontos muito importantes: atores espaciais urbanos e alguns fenômenos espaciais que ocorrem na cidade. Acompanha comigo aqui. Os atores espaciais urbanos. O Estado atua como regulador, produtor, proprietário industrial e promotor de espaço urbano. Então, o Estado é o principal ator de transformação do espaço urbano. Ele cria as leis, ele produz ruas, bairros planejados, praças, viadutos, além de muitas vezes incentivar a construção da casa própria, o crédito habitacional. Então o Estado com certeza aí é o ator mais importante de transformação do espaço urbano. Outro ator importante, acompanha aqui, os industriais utilizam o espaço para a reprodução do capital. Então as indústrias estão na cidade para produzir a mercadoria e, consequentemente, dela tirar o seu lucro. Outro ator importante, proprietários fundiários, utilizam o espaço para especulação. Muitas vezes você vê na cidade um terreno baldio, teoricamente abandonado, mas não está abandonado com certeza, está apenas esperando a valorização, alguém que pague aquele preço. As construtoras geralmente se aproveitam desses espaços no centro da cidade para intensificar o processo ainda de verticalização. Outro ator, promotores imobiliários financiam, divulgam e valorizam o espaço urbano. Então, as construtoras, corretoras, incorporadoras, empresas de publicidade. Então, todos esses atores contribuem para promover, para valorizar, para divulgar o espaço urbano. Outro ator muito importante são os atores sociais excluídos. Podem ser produtores, como os favelados, ou não, moradores de ruas e de cortiços de espaço urbano. Então, esses atores aí são os marginalizados do processo de viver a cidade. Esses são atores importantes, são os personagens dessa história chamada espaço urbano. Agora vamos ver aqui os fenômenos espaciais urbanos, a vida na cidade, a sua relação com outras, a sua história. Acompanhe aqui comigo os fenômenos espaciais urbanos, o crescimento horizontal, o crescimento da malha urbana ou do sítio da cidade. Percebam bem aí que a cidade cresce para os lados, a cidade aumenta o seu sítio, a sua área urbana. Isso se deve principalmente aos fluxos de mercadorias, capitais, serviços e pessoas que você pode ver aqui nessa imagem, a Via Dutra em São José dos Campos, os fluxos cada vez mais interligando as cidades da região metropolitana de São Paulo e até mesmo de outras metrópoles como o Rio de Janeiro. O crescimento vertical, a expansão das edificações, da valorização do sítio urbano. A cidade vai crescendo e vão surgindo centros, e esses centros são valorizados, um espaço urbano mais caro, e isso acaba contribuindo para o sobreaproveitamento do espaço. Um desses exemplos são as edificações, e a verticalização ela corresponde ao crescimento dos edifícios, da malha dos objetos espaciais, principalmente nos centros da cidade, contribuindo, na verdade, para fenômenos como da ilha de calor, contribuindo para o engarrafamento aí nos centros e, logicamente, concentrando a população nas áreas centrais. Outro fenômeno aí, acompanha comigo. A conurbação, o nome aí sugere a integração física ou horizontal entre duas ou mais cidades, a partir do crescimento da malha urbana. Olha o exemplo aqui, divisão de São Paulo e Osasco, você vê aí muito bem essa integração. Se não fosse pela placa que mostra, na verdade, essa divisão, você, consequentemente, não iria definir pela paisagem, porque a paisagem mostra muito bem a mesma malha urbana. Então, não esqueça, conurbação, quando duas ou mais cidades se integram, também a partir aí dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais, serviços e informações. Outro fenômeno espacial, rede urbana. A ideia de rede é de integração, é de conjunto. Então, a rede urbana ela compreende um conjunto de cidades interligadas entre si dentro de uma hierarquia. Acompanhe aqui no mapa, você vê vários pontos em destaque, que são as metrópoles brasileiras. Ao norte, aí, Manaus, Belém. No sudeste, destacando aí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
no centro-oeste brasileiro e de lá se interligando com outras cidades, mostrando aí o que é uma rede urbana, que é essa integração entre cidades. Outro fenômeno aí, espacial urbano, é a hierarquia, conjunto de relações entre cidades subordinadas a uma outra superior ou principal. Por exemplo, no Brasil nós temos uma cidade superior. Como assim? Uma cidade que exerce influência sobre outras. Caso maior, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Elas estão no topo da hierarquia urbana brasileira. Elas exercem influência econômica, política, informacional, além de concentrar serviços, a produção industrial, por exemplo. E aí você tem, em escala menor, as metrópoles regionais, como Salvador, Recife, Fortaleza, no norte, por exemplo, Manaus, Belém. Então, a ideia de hierarquia, a ideia de subordinação entre cidades, né, das mais importantes, as metrópoles nacionais, por exemplo, de menor influência, como as metrópoles regionais, um centro regional, as cidades e as vilas. Acompanha comigo aqui nesse esquema. Aí o esquema clássico dessa hierarquia, onde você tem uma rígida subordinação entre a metrópole nacional, acompanha aqui, a metrópole regional, centro regional, cidade local e a vila. Esse esquema ele vai predominar até a década de 60, quando as novas tecnologias da informação vão modernizar e criar novas vias de integração entre as cidades. E a partir dos anos 70, ele tem um esquema atual que é fortemente influenciado pelo meio técnico-científico informacional. Percebam bem que aquela rigidez da integração que você viu no esquema clássico até 1960 não existe mais. Praticamente todas as cidades estão diretamente conectadas à metrópole nacional. Isso se deve ao quê? Se deve aos fluxos, se deve à rede de informação que hoje integra o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, meio tecnocientífico formacional. E a cidade ela se torna cada vez mais complexa. A mobilidade ela se intensifica devido às mais diversas redes que são criadas no território nacional. Acompanha mais um fenômeno espacial urbano aí, a metropolização. Você já deve ter ouvido falar na metrópole, né? Falamos ainda há pouco. Mas como as metrópoles elas se formam? A origem dela está no processo de conurbação que nós falamos ainda há pouco, lembram? Conurbação, integração física de duas ou mais cidades. Então, quando essas cidades começam a se integrar, a partir do fluxo, né, de pessoas, capitais, serviços, elas vão formando um aglomerado urbano maior. Esse aglomerado é chamado de metrópole. Acompanhe aqui no mapa a região metropolitana de Brasília, de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro. Aqui no norte tem em destaque a região metropolitana de Belém. Manaus, apesar de não ter uma região metropolitana, ela é considerada uma metrópole e se deve ao seu tamanho demográfico, né? Manaus é a maior cidade da Amazônia, aí com aproximadamente 2 milhões de habitantes, apesar de Belém ser o maior aglomerado urbano com mais de 2 milhões e 400 mil habitantes. Outro fenômeno espacial, a megalopolização, a formação das megalópolis. Olha aqui a definição: conurbação e formação das metrópoles nacionais brasileiras. O exemplo aí do mapa Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, através daqueles mesmos fluxos de mercadorias, capitais, serviços e pessoas que deram origem aí à metrópole, por exemplo, vão agora contribuir para formar a megalópole, porém não mais entre cidades, mas entre metrópoles. Então não esqueça, megalópole, conurbação, integração física de duas ou mais metrópoles. Outro fenômeno espacial urbano é o fenômeno da macrocefalia urbana, é o crescimento desordenado das cidades, quando a cidade cresce sem planejamento e formam-se as áreas marginais como as favelas, as áreas abandonadas, as áreas marginalizadas. A gentrificação, reformas urbanas em áreas abandonadas. Atualmente, o processo de reforma urbana vem utilizando centros históricos, áreas portuárias que até então não tinham uma grande funcionalidade, foram abandonadas, marginalizadas e vem dando outra significação, criando, por exemplo, áreas de lazer, de interação social, turismo. Outro fenômeno é a involução urbana, também chamada de desmetropolização. As metrópoles, que foram o grande
locus, né, o lugar da população que saiu do campo e foi para a cidade no início do processo de urbanização, elas agora estão inchadas, hipertrofiadas, e grande parte dessa população que não conseguiu emprego ou oportunidade está deixando essas metrópoles, indo em direção às cidades médias e pequenas, geralmente onde tem algum empreendimento, uma obra do governo que atrai essa população. Então não esqueça aí, involução urbana também chamada de desmetropolização. Segregação socioespacial, divisão social do espaço. Pode ser imposta, um exemplo da favelização, ou espontânea, os condomínios de luxo. Então percebam bem que a segregação aqui na imagem, né? Você tem o bairro do Morumbi e em destaque a favela de Paraisópolis e um condomínio vertical. Então você percebe muito bem o espaço sendo dividido pela questão social e econômica. As pessoas de melhores condições de vida vão morar aqui nesse condomínio de luxo. As pessoas que não podem pagar por esse espaço vão morar ao lado, numa área sem infraestrutura, numa área que é fruto do crescimento aí desordenado, da migração do campo para a cidade. Mobilidade urbana, outro fenômeno que vem chamando a atenção das grandes metrópoles, muito aposta aí num tema da redação, e porque é um tema de relevância para a sociedade brasileira, para as metrópoles. Hoje o problema aí de locomoção é pensado muito pelos governantes. E olha a definição de mobilidade urbana, processo de funcionamento do sistema de transporte na cidade. Então você sabe que as metrópoles brasileiras têm se preocupado com o seu sistema de transporte, destacando aí o transporte metroviário, o transporte aí pelos BRTs, VLTs, então, ou mesmo incentivando o uso da bicicleta, do transporte coletivo, não só por uma questão de mobilidade, mas por uma questão de qualidade de vida. E aí a imagem, né, destacando aí uma charge que ironiza justamente essa mobilidade. Ó. Não há movimento, certo? Estava Parmênides, não há movimento. Então, o movimento deve ocorrer para que a cidade tenha o seu dinamismo, tenha aí o seu funcionamento. Consequência da expansão da urbanização brasileira, hipertrofia urbana, cidades cheias, principalmente as metrópoles, que vão se destacar com o maior número. Grande número de favelas, isso resultado de um planejamento ineficaz, ou mesmo da sua ausência. Déficit habitacional enorme, então aí você tem um grande número de famílias sem habitação. Carência de infraestrutura de transporte, segurança pública, saúde e educação. Grande índice de desemprego e trabalho informal e ilegal, somado aí ao tráfico organizado. Hierarquia urbana comandada por São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você percebe aí as consequências desse processo de urbanização que se intensificou a partir dos anos 60, fruto aí de vários fatores, mas que, sem sombra de dúvidas, a industrialização foi um dos mais importantes e o êxodo rural contribuiu para isso. Então, ficamos por aqui. Não deixe aí de curtir a nossa fanpage, de dar um like nessa videoaula, de compartilhar com os seus amigos, de qualquer dúvida aí, comentar e elogiar, porque estamos aqui para ajudar você a se preparar para entrar na universidade. Se liga, rapidola!